Olá, pessoal. Como eu sempre digo, é sempre bom tê-los aqui novamente para mais uma aula de álgebra linear e finalmente entramos na quinta e última parte do curso daqui de álgebra linear para falar de autovalores, autovetores, diagonalização de operadores e dentro desse assunto mais outros casos particulares de assuntos atrelados a essa questão de autovalores e autovetores de um operador linear, depois de uma matriz. Então, já como eu acabei de falar para vocês, autovalores e autovetores de operadores lineares. Então, nós vamos trabalhar muito com a parte lá da terceira parte do curso, que era a parte de transformações lineares, mas especificamente falando de operadores. Autovalores e autovetores, nós vamos trabalhar sempre com operadores lineares, ou seja, uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Por exemplo, do R2 para o R2, do R3 para o R3, das matrizes quadradas de ordem 4 para as matrizes quadradas de ordem 4, para um espaço de polinômio de grau 3 para um espaço de polinômio de grau 3. Ou seja, sempre um operador linear é uma transformação linear do espaço nele mesmo, ou seja, domínio e contradomínio são iguais, ok? Essa primeira aula eu vou dividir em duas partes. Não é porque o assunto ficaria muito variado, mas é porque ficaria muito extenso o vídeo, porque essa ideia, eu vou apresentar várias definições, eu vou colocar a ideia de como a coisa funciona, para aí, então, construir os conceitos, os resultados com vocês, tá? Então, vou fazer apenas um exemplo, depois eu paro, volto na segunda parte já começando nesse segundo exemplo, só que esse segundo exemplo já, na verdade, é um pontapé inicial para a 38ª aula, essa nossa é a 37ª, tá, pessoal? E assim nós vamos seguindo o restante do curso. Então, quinta e última parte, né? Matriz, sistemas lineares determinantes, depois a parte de espaços vetoriais, base, dimensão e etc, etc. Depois, transformações lineares, espaços com produto interno e agora, finalmente, autovalores e autovetores, diagonalização de operadores e mais. Então, já vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha bancada, já com a primeira definição da aula de hoje, que é justamente a definição do que é um autovalor e um autovetor de um operador linear. Já acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, deixa eu só organizar aqui para mim, para eu poder me espelhar aqui em vocês também. Beleza. Pessoal, já está aparecendo aí a definição para vocês, então, 37ª aula, bora lá. Por definição, então, aqui nós temos a seguinte definição. Eu vou pegar um espaço vetorial, tá? Como padrão, um espaço vetorial real V aqui. Como eu acabei de falar antes de começar a aula, eu vou pegar T, um operador que vai de V em V. Então, um operador linear, né? Então, aqui no caso eu tenho uma transformação linear que vai do espaço nela mesma. O que é um autovetor de T? Um vetor U de V. E agora que já vou chamar a atenção, eu vou pegar muito no pé de vocês nas próximas aulas. Um vetor não nulo de V é um autovetor de T sem somente se existir um número real lambda, de tal forma que o T de U é igual a lambda U. Ou seja, você vai pegar o vetor U, vai aplicar a T. Vou dar alguns exemplos particulares aqui, só para vocês entenderem a ideia, tá? Mas se o T de U for um múltiplo do vetor U, o T de U for um múltiplo do vetor U, ou seja, imagina que você pega o T de U, dá 2U, 3U, 4U, menos 3U, menos 2U, menos 7U, menos 2 sobre 2/3 de U, enfim, lambda é um número real, certo? A gente diz que o U é um autovetor e esse lambda é o que a gente chama de autovalor de T associado ao vetor U, ou seja, pega um vetor não nulo, aplica T. Se T de U é lambda U, então U é um autovetor de T associado ao autovalor lambda. Ou lambda é um autovalor de T associado ao autovetor U. Eles andam aos pares. Tá? Se U é autovetor, então ele está associado a um autovalor, sempre. Se lambda é autovalor, ou seja, se T de U é igual a lambda U, então, U é autovetor associado. Então, um se associa ao outro. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, imaginando, sei lá, imagina que você tem uma transformação do R3 no R3, de forma que quando você aplica 1, 2, 3, isso aqui vai dar 2, 4 e 6. Isso aqui pode ser escrito como 2 vezes 1, 2 e 3. Ou seja, 2 é autovalor associado ao vetor 1, 2, 3. Aqui eu estou pensando numa transformação no R3, tá? Ou um operador linear do R3. Ou seja, não sei quem que é minha T, tá, gente? Eu estou dando um exemplo hipotético aqui só para vocês entenderem a ideia. Que 2 é autovalor associado ao autovetor 1, 2, 3. Ou o autovetor 1, 2, 3 está associado ao autovalor 2, tá?
Vamos pegar aqui um caso de um S no espaço, eu vou pegar, deixa eu ver qual que eu escolhi aqui. Eu escolhi o P2R, espaço de polinômios, né? Então, eu peguei e fiz isso aqui, ó, S de 1 mais x quadrado, eu escrevi isso daqui como sendo 3 mais 3x quadrado, ou seja, se é um operador que vai do P2R no P2R, eu pego um polinômio, quando eu aplico a S, dá um polinômio de grau 2, e quando eu aplico a S, dá um polinômio de grau 2. Isso pode ser escrito como 3 vezes 1 mais x quadrado, ou seja, 3 é alto valor associado ao alto vetor 1 mais x ao quadrado. Né? Lembrando que em espaço de polinômios, os vetores são polinômios. E aqui eu escolhi um de matriz também, vou chamar de T de novo, vai. 2, 1, 0 e 3. Imagina que você tem lá um operador T, que quando você pega a matriz 2, 1, 0, 3, dê essa matriz aqui, ó, menos 6, menos 3, 0, menos 9. Claramente a gente consegue enxergar que essa aqui é uma matriz da forma menos 3, que multiplica essa matriz aqui. Aqui, no caso, eu estou no espaço M2R, tá? Então, os vetores do M2R são matrizes. Então, menos 3 é alto valor associado ao alto vetor 2, 1, 0 e 3. No caso aqui, a matriz 2, 1, 0, 3 é um alto vetor associado ao alto valor menos 3. Perfeito? Então, todo cara, em geral, todo T de U, que é, na verdade, um múltiplo do próprio U, ou seja, o T do U é um múltiplo do U. O S do U é um múltiplo do próprio U. O T do U, né, é igual a um múltiplo do próprio U. Todas as vezes que a gente tem T de U igual a lambda U, a gente sabe que U por definição, U é um alto vetor associado ao alto valor lambda, ou ao contrário, tá certo? Que lambda é um alto valor associado ao alto vetor U, no caso. Então, aqui agora vai começar algumas propriedades, tá? Algumas observações, na verdade, também. Pessoal, pegando o operador linear, é importante notar que da definição anterior, o alto vetor nunca é vetor nulo. Toda a construção de alto valores, a gente vai partir sempre desse pressuposto, certo? Alto vetor é um vetor não nulo. Alto vetor é um vetor não nulo. Alto vetor não pode ser vetor nulo. Isso é um mantra que tem que ficar na sua cabeça, porque todos os problemas que vão vir nas aulas futuras, a gente tem que levar em consideração que o alto vetor não pode ser nulo, porque senão a gente não vai construir toda a teoria. Perfeito? E o alto valor é o número real. É qualquer escalar. Da definição anterior estava bem claro isso daí. Perfeito? Inclusive zero. Vai, professor, mas quer dizer que... Mas aí não vai dar o vetor nulo? Não. Eu estou querendo dizer da seguinte forma. Imagina que o que pode acontecer é algo do tipo que T de um vetor dá 0 vezes o vetor. Isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, um vetor não nulo que pertence ao núcleo. O T dele dá o vetor nulo. Né? Então, daí a gente já tira alguns resultados que vão vir na frente, que tem a ver com o núcleo da transformação, tá? Então, alto valor pode ser igual a zero. Alto vetor, nunca. Ok? Alto vetor é qualquer número real, inclusive o zero. Essa segunda observação aqui, ó. Se U diferente de zero, já dei destaque aqui de novo, é um alto vetor de T. Pessoal, o que eu quero dizer com esta continha que está escrito aqui, ó, é que não existe a possibilidade de ter dois alto-valores distintos associados ao mesmo alto valor. O que eu quero dizer? É isso daqui, ó. Vou escrever em outras palavras. Assim, ó, se o teu T de U, você supor que é lambda U, e ao mesmo tempo você supor que ele é um lambda linha que é para falar que é outro, poderia chamar de beta, de alfa, sei lá, se você quiser. Se o T de U é lambda U e o T de U, você supor que ele também é um outro lambda U, ou seja, T de U é 2U e T de U é 4U, T de U é 5U e T de U ao mesmo tempo é 7U. Dois caras diferentes. Isso não acontece. Eu necessariamente preciso ter que o lambda é igual ao lambda linha. Quer dizer que um alto valor é o que está escrito aqui, ou seja, alto valor associado a alto vetor é único. Não tem como você escrever T de U igual a 3U e T de U igual a 4U ao mesmo tempo. Ou é 3 ou é 4, nesse caso particular que eu estou dando. Tá certo? Então, sempre vai ter um único alto valor associado a um único alto vetor. Tá certo? Lógico, a menos de multiplicidades
seja lá o que significa essa questão de multiplicidades, tá certo? Mas fixado um autovetor, só tem um autovalor associado a ele, perfeito? Então, e por fim, esse daqui é o começo do pontapé da aula de hoje. Se lambda é autovalor de T, esse conjunto V lambda, ele é um subespaço vetorial. Daqui a pouco eu vou dar um nome para ele, já adiantando, ele é um subespaço próprio, tá certo? Mas ele tem uma cara, que é o que vai dar o pontapé inicial para a gente estudar autovalores e autovetores. Até agora eu só estou em definição e observação. Pessoal, repare, o que é o V de lambda? Certo? São é o conjunto de todos os autovetores associados à lambda. Tá? Eu vou usar muito essa notação até o final do curso. Muito. Tá? V de lambda. Então, por exemplo, lambda é um número real. Né? Então, só para vocês entenderem a ideia, quem que seria, por exemplo, o conjunto V de 1? São todos os U's pertencentes a V, tal que T de U é igual a 1 vezes o U. Ou seja, são todos os... V de 1 é um subespaço vetorial de V de todos os vetores, de tal forma que 1 é o autovalor associado a esse autovetor U aqui, né? Então, é exatamente isso. Então, vai ficar aparecendo assim, V de 1, V de 0, V de 3, V de 5, V de 8. Vai aparecer muito esse conjunto do nosso estudo. Então, quando eu coloquei V de 1, quer dizer que 1 é alto valor. E V de 1 é o conjunto dos geradores, a base, né? Vamos pensar desse jeito, como é um subespaço, tem uma base, dos autovetores. Tá? Então, associado ao alto valor, no caso aqui, nesse exemplo, 1, na teoria geral, associado ao alto valor lambda. Parece ser um pouquinho confuso, mas vocês vão ver que conforme a gente vai adiantar, na prática isso é bem simples. Ok? E aqui uma definição que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Na verdade, isso aqui é um teorema, né? É bem uma definição, mas aquele V de lambda que eu acabei de mostrar para vocês, ele é o núcleo desse operador aqui. Aqui agora eu quero fazer uma pausa com vocês e vou voltar algumas aulas lá da parte 3 de curso, do curso nosso, da parte de transformações lineares. Especificamente, era uma aula que eu chamei de álgebra das transformações lineares, ok? A álgebra da transformação linear é aquela que tinha soma, subtração, multiplicar por um número, fazer composição. E o que eu quero relembrar com vocês, que eu falei lá atrás, é que assim, se você tem um operador T linear e um operador S linear, fazer T mais S, somar dois operadores lineares, é operador linear. Subtrair dois operadores lineares é operador linear. Então, se T é operador linear e S é operador linear, T mais S é operador linear. Se T é operador linear e S é operador linear, T menos S também é um operador linear. Ok. Quando você pega um operador T e multiplica por um número vezes um operador linear dá um novo operador linear. Agora eu estou juntando tudo isso que tem a ver com esse cara aqui, ó. Esquece o núcleo dele por enquanto, o kernel. Se você pega T linear, esse I é o operador identidade. Para quem não se lembra, ó, rascunho rápido. O que o operador identidade faz? Ele pega o vetor e leva nele mesmo. É como se fosse o operador identidade. A matriz da transformação, a gente já chama de I, porque a matriz da transformação identidade é a matriz identidade. Perfeito? Esse I aqui, gente, não tem nada de matriz aqui ainda, hein? Ainda. Se assuntar aula 38, não na parte 2. Tá? Essa é a aula para frente ainda. Esse T menos lambda I aqui, I é o operador identidade. T é o operador linear qualquer. Multiplicar o número vezes um operador é operador. Subtrair operador de operador é operador. Então, o núcleo deste operador, ou seja, esse operador aqui, imagina que você está o kernel de um demônio aqui, certo? Você está esse demônio aqui, no caso é T menos lambda I, é um operador linear qualquer. O conjunto de autovetores coincide justamente com o conjunto, isso aqui é o igual, coincide com o núcleo deste operador T menos lambda I. Não é difícil de ver, quer ver? Ó, vou até escrever para vocês, ó, o U pertence ao V de lambda, se e somente se o T de U é igual a lambda U. Né? Pessoal, aqui, para U diferente de zero, tá? Vou até escrever, para U diferente de zero, porque autovetor é um vetor não nulo. Agora, veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou passar essa parcela lambda vezes U, que é um número vezes um vetor,
Eu vou passar para o primeiro membro. Então, isso vai ficar T de U menos lambda U é igual a zero. Só que o U, ó, até escrevi aqui em cima. Eu posso escrever como o operador identidade, vou manter o T de U quieto aqui, e eu vou fazer isso aqui, ó. O U, eu vou escrever ele como lambda e U. E aí, tecnicamente, lembra? Subtração, número vezes operador. É operador, aqui é um operador, subtração de operador é operador. E eles estão operando no mesmo vetor. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como T menos lambda I aplicado em U, sendo igual a zero. Aqui esqueci do zero, né, gente? Aí. Certo? Isso daqui está acontecendo. Ah, professor, o senhor colocou o T e o lambda I em evidência. Pessoal, não foi bem isso. Casa, né, de ser. Parece que eu coloquei o I em evidência. O que está por trás disso daqui, se eu fosse um matemático rigoroso, é que aqui eu tenho um operador aplicado num U, aqui eu tenho um outro operador aplicado no mesmo U, então eu posso juntar os dois aplicados no mesmo U, porque a subtração de operadores lineares é um operador linear. Ok? Isso daqui dá zero. Agora, vamos lá. Esse cara é o que eu estava brincando aqui agora há pouco, ó, e chamei ele de um operador garfinho aqui, certo? Um operador sigma aqui. Qualquer operador aplicado no vetor que dá o vetor nulo, quer dizer que o U é o vetor nulo. Não, o U não é vetor nulo, né? Tá aqui desde cima. Qual que é o conjunto lá das aulas de transformação linear, que quando você aplica o vetor, um operador no vetor e ele dá o vetor nulo, significa que esse U é um cara do núcleo de T menos lambda I. Dá uma olhada. Se U pertence ao núcleo disso, quer dizer que T de U, esse cara em U dá zero. É o que tá aqui, ó, nessa afirmação daqui. Então, o U pertence ao núcleo, né? Ao núcleo desse operador aqui. Então, o operador aplicado em U dá zero. Ou seja, o U pertence ao V de lambda, C e somente C, o U, na verdade, é o kernel de T menos lambda I. E aqui agora, aqui, ó, ele é chamado de subespaço próprio, né, que eu falei que eu daria um nome. O fato do núcleo ser um subespaço vetorial, a gente viu isso lá na aula de álgebra, na parte 3, falando de núcleo e imagem de uma transformação linear, de que o núcleo e a imagem, eles são subespaços de um espaço vetorial. Então, como eu mostrei que esse conjunto de autovetores coincide com o núcleo de alguma coisa, certo? Que é o núcleo desse garfinho aqui que eu coloquei aqui, e o núcleo é um subespaço vetorial e ele é igual a esse V lambda, então o V lambda também é subespaço vetorial. A gente chama ele de subespaço próprio ou subespaço associado, tá certo? Mas uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês aqui é que esse V lambda é o conjunto de todos os autovetores associados ao alto valor lambda. Perfeito? Então, só para finalizar, como o núcleo de qualquer coisa é subespaço vetorial, e a gente mostrou que V de lambda é igual ao núcleo desse cara aqui, bom, se esse é subespaço e esse é igual a esse, então V de lambda é subespaço. Então, V de lambda é subespaço vetorial de V. Subespaço vetorial, ok? Vou parar por aqui já. Pessoal, guardem esse processo aqui, porque vai ser importante, processo não, essa definição. Um vetor pertence a V de lambda, como ele é igual a esse núcleo, significa que se o U pertence a V de lambda, ao subespaço próprio de lambda, quer dizer que ele é um cara do núcleo desse operador T menos lambda I. Falar que é um autovetor é falar que ele é um cara do núcleo desse cara. A gente vai usar muito isso e isso. Ok? Um cara é autovetor, C e somente C, ele pertence ao núcleo do T menos lambda I, onde T é o operador dado no problema. Ok? Guarda isso daí por enquanto, que futuramente a gente vai precisar disso. E o único exemplo que eu vou fazer na aula de hoje, que eu sempre, quando eu começo essa parte de autovalores e autovetores, eu falo que é um exemplo de matar mosquito com bomba atômica. Por quê? Vocês vão perceber o rodeio que eu vou dar
para conseguir encontrar quem são os autovalores dos respectivos subespaços próprios, né? Os V de lambda ali, no caso, é o subespaço próprio. E vocês vão perceber em aulas futuras que, na verdade, eu vou conseguindo melhorar essa forma, né? Então, até aqui agora, a gente só tem definição e um único resultado, que o cara ele é autovetor se ele pertence ao núcleo. Só que até então eu não falei nada de matrizes, e é com esse exemplo que eu vou começar a introduzir a ideia de autovalor e autovetor associado a matrizes. Ué, mas todo operador linear tem uma matriz, a matriz da transformação associada a ele. Então, a gente vai casar essas duas ideias. Então, bora para esse mosquito é ótimo, bora para esse exercício que eu acabei de falar, que é matar mosquito com bomba atômica, ou seja, gastar bala boa em bandido ruim, como eu já ouvi também várias vezes essa frase. Ou seja, eu estou resolvendo ele de uma forma que não vai ser a tradicional de como a gente resolve um exercício para se determinar autovalores e autovetores. A gente vai enxugar nas próximas aulas isso daqui, mas vocês precisam ter a ideia do que está acontecendo. Então, bora lá. Eu quero descobrir quem são os autovalores. Pessoal, para descobrir quem são os subespaços próprios, eu preciso dos autovalores. Então, uma sequência lógica, independente da aula de hoje ou das futuras, determine quem são os autovalores e, tendo os autovalores, a gente determina quem são os autovetores. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né, são os autovalores. Esse 1 aqui é no sentido de primeiro ser os autovalores. Então, um lambda pertencente aos reais é autovalor de T, se e somente se. Vamos lá na definição. O T de xy é igual a um lambda de xy. E o mais importante, com xy diferente de 0, 0. Isso eu não posso esquecer. Isso daqui, inclusive, é a parte importante para a gente poder chegar na construção final aqui do nosso problema. Na verdade, vai aparecer na parte 2. C e somente C. Mas quem que é a T? Ó, o teu exercício me deu como sendo o operador que o T de xy é x menos y. Tem um menos aqui, tá, gente? X e menos y. Então, eu vou substituir aqui, ó, por x e menos y é igual a lambda vezes xy. A gente já sabe com um xy diferente de 0, 0. Isso daqui, ó, vai dar o seguinte sistema. X é igual a lambda x e menos y é igual a lambda y. Vou passar todo mundo para o primeiro membro. Então isso daqui vai ficar menos lambda x mais x igual a 0. Né? Passei isso aqui. E esse aqui vai ficar menos lambda y menos y igual a 0. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta. Está tudo certinho até agora. Pessoal, aqui tecnicamente eu não tenho um sistema linear. Tenho, na verdade, né? Tem um sistema linear isso daqui, só que é o seguinte, a primeira linha depende só de x, a segunda linha depende apenas de y. Perfeito? Então, dá para se colocar o x em evidência e descobrir o valor de lambda. Então, isso aqui, C e somente C, ó. Colocando o x em evidência, a gente chega aqui menos lambda mais 1 dá 0. E na linha de baixo, colocando o y em evidência, eu chego em menos lambda menos 1 é igual a 0. Olha aqui, ó. Olha como a matemática é linda. O produto de duas coisas dando 0 quer dizer que ou esta é 0 ou esta é 0. Né? Então, ó, x vezes menos lambda mais 1 dando 0, ou x é 0, ou menos lambda mais 1 é 0. Só que a gente já sabe que para ser autovetor, x tem que ser diferente de 0 e y tem que ser diferente de 0. Ok? O x tem que ser diferente de 0. Se o x for diferente de 0, o y até poderia ser 0, não teria problema nenhum, certo? Mas o fato de quando o x for diferente de 0, a gente vai chegar aqui nessa linha, menos lambda mais 1 dá 0, e repetindo a ideia do raciocínio para y, a gente sabe que o menos lambda menos 1 é igual a 0. Ou seja, daqui eu tiro, eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2, tá, pessoal? Um lambda aqui, vai passar o lambda para lá, pode ser igual a 1, e o outro lambda, eu vou passar para lá, vai ficar igual a menos 1. O que eu quero tirar dessa conclusão aqui? Eu quero tirar dessa conclusão que lambda é autovalor de t, se somente se tudo isso acontecer, se somente se o lambda for igual a 1 ou o lambda for igual a menos 1.
Moral da história, quem são os autovalores? 1 e menos 1. Nossa, vai ter que fazer toda essa conta aqui? Por enquanto, sim. Depois a gente vai trabalhar com o núcleo do T menos lambda I. Ok? Que é o que eu falei na folha anterior. Agora é a segunda parte, é para determinar quem que é o V de 1 e determinar quem que é o V de menos 1. Isso daqui é o que a gente quer fazer na segunda etapa. Pessoal, mas quem que é V de 1 e V de menos 1? Pela definição que eu acabei de colocar, são todos os vetores associados ao alto valor 1 e o V de menos 1 são todos os vetores associados ao alto valor menos 1, tá? Só relembrando aqui, ó, vou até pegar a folha anterior para vocês verem. V de 1 são todos os autovetores associados ao alto valor 1. Esquece essa questão de núcleo aqui por enquanto. Beleza? Bom, então vamos lá. Um XY do R2 pertence a esse V de 1, por isso que eu falei que vai aparecer várias vezes. Começou. Se e somente se o T de XY satisfazer qual propriedade? For igual a 1 vezes o XY. Né? Quem quer ver de 1? É o conjunto de todos os XY, tal que o T dele é 1 vezes o XY. E aqui agora, de novo, quem que é o T de XY? É X e menos Y é igual a XY. X é igual a X, né? Vai dar um sisteminha aqui, C e somente C. X é igual a X e menos Y é igual a Y. Menos Y é igual a Y. Dessa linha, a gente vai tirar que 0 é igual a 0, né? Sumiu essa linha do sistema. Vou tirar aqui que 2y é igual a 0, passa o y para cá positivo, fica 2y igual a 0. C e somente cy é igual a 0. Esta é a solução desse sistema. O x é 0? Não, gente, o x sumiu do problema, então quer dizer que x pertence aos reais, tá? Ou seja, ela não depende de x. Quer dizer que essa transformação, né, um cara aqui pertence a ele, quando a coordenada do y vale 0. Então, vamos escrever isso? Logo, isso é um erro muito comum, achar que o x é 0, tá, gente? O x sumiu aqui do problema. Então, o x ele pode ser qualquer merda. Se o x for igual a 1, 1 vai cancelar com 1, vai satisfazer o sistema. Se o x for igual a 2, 2 vai cancelar com 2 e vai satisfazer o sistema. A condição aqui é que o y seja igual a 0 para que isso tudo aqui, ó, seja satisfeito. Logo, um xy pertence ao v de 1, se e só se ele for da forma x e 0. E assim como a gente já vem fazendo em várias situações, o x coloca em evidência, dá 1, 0. E assim, o meu v de 1 é o subespaço gerado pelo vetor 1, 0. Ou seja, isso aqui é uma base para esse subespaço V1. Porque só tem um vetor e é não nulo, tá? Então, esse é o subespaço, que é o que o exercício pediu, próprio associado ao alto valor 1. Então, esse é o cara que está nesse subespaço. Acabou o problema? Não. A gente precisa saber quem que é o V de menos 1, né? Os autovetores associados ao menos 1. Então, um XY pertence ao V de menos 1, né? Um XY pertence ao R2, um autovetor, um XY é um autovetor associado ao alto valor menos 1, é o que está escrito nessa equação matemática aqui, nessa simbologia. Se e somente se o T de XY for igual a menos 1 vezes XY, ou seja, o cara é autovetor associado ao alto valor menos 1 se o T dele é menos 1 vezes ele. Só que a minha T de XY, meu exercício deu como sendo quem? Como sendo x e menos y. Isso vai dar menos x menos y. Ó, eu peguei esse menos e multipliquei todo mundo aqui. Ok? Isso daqui, se e somente se aconteceu o quê? X é igual a menos x, cuidado que aqui agora não se cancela, tá? E menos y é igual a menos y. Esse aqui sim, né, vai se cancelar. Né? Ou, se quiser, passa somando para cá, vai dar 0 igual a 0. Moral da história, vou passar o x para o primeiro membro, isso vai ficar 2x igual a 0 e 0 igual a 0. 0 igual a 0 quer dizer que essa linha some do sistema, ou seja, essas implicações quer dizer que não depende de y, se e somente se x é igual a 0, é a única solução do sistema, e, portanto, logo,
um xy pertence ao v de menos 1, ou seja, xy é autovetor associado ao alto valor menos 1, isso significa pertencer ao v de menos 1, tá? Ao alto espaço v menos 1, se e somente se ele for da forma x é 0 e o y é y, né? Não depende de y. Colocando um y em evidência, isso vai dar 0, 1. E assim, a gente sabe que o v de menos 1 é igual a esse cara aqui. Uma coisa que eu quero que vocês reparem, tá? Esse vetor aqui é distinto desse, tá? No seguinte sentido, esse cara, se eu pegar o v de 1 e juntar com o v de menos 1, os dois vetores são LIs. Tá? Não estou falando isso por acaso. E só para a gente finalizar essa aula, uma observaçãozinha. Pessoal, o que eu acabei de mostrar aqui, ó? Vamos começar do v de 1, né? O v de 1, ele é gerado por esse 1, 0. Ó, que é todo vetor da forma x0. O que eu estou querendo dizer aqui é que se eu aplicar t em x0, quer ver o que vai acontecer? Ó? Veja bem, o que acontece quando você aplica um t? Esse é o alto vetor, né? O gerador é 1, 0, porque qualquer vetor da forma x0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, quando você aplica t, quem que é a t? T de x0, eu vou manter a primeira entrada e menos a segunda, só que a segunda é 0. Quem quer ter de x0, pelo próprio exercício, por definição do problema, é x e 0, que é igual a 1 vezes x0. Ou seja, aqui eu cheguei que o meu t de u é igual a 1 vezes o u. Quem é meu u? x0. Ok? E o que acontece quando eu aplico em t de 0y? Pela definição da transformação linear, ó, pela definição da transformação linear, t de 0y vai ficar 0 menos y, né? Porque t de 0y, a primeira entrada mantém, a segunda entrada troca de sinal. Como é 0y, fica 0 e menos y. Ok? Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 vezes o 0y. Ou seja, ó, t de u é menos 1 vezes, chamar de v, né? T de v é igual a menos 1 vezes v. Tá certo? É isso que eu acabei de mostrar, que x0 é alto, aqui no caso x varia nos reais, ok? x0 é gerado por esse 1, 0 aqui, né? E associado ao alto valor 1, e o 0y é associado ao alto vetor menos 1. Mas a gente vai trabalhar com o gerador, tá, gente? A gente sempre trabalha com subespaço, com um conjunto de geradores. Professor, mas o senhor acabou de falar no começo da aula que o alto vetor era único para o alto valor. Pessoal, único no seguinte sentido. Eu não posso ter o alto valor 1, 0 associado ao x0. Presta atenção. Todos os múltiplos de x0 estão associados ao alto valor 1. Certo? Todos os múltiplos de x0, ou seja, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 estão associados ao alto valor 1. O que eu falei no começo da aula que os escalares, os alto-valores eram únicos, é que eu não posso ter, por exemplo, o 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 associado ao 1, e também ter o 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, também associado a 1, certo? Dado um alto vetor, qualquer múltiplo do alto vetor também é um alto vetor associado ao mesmo alto valor, tá? Isso é um teorema, tá? Só estou comentando aqui verbalmente, mas se você pega um alto vetor, 0, associado ao alto valor 1, qualquer múltiplo do 1, 0, ó, qualquer múltiplo de 1, 0, também vai ser um alto vetor associado ao mesmo alto valor, mas não é um alto vetor distinto, é um alto vetor no sentido de ser linearmente independente, tá? Qualquer combinação linear desse cara é um alto vetor associado, qualquer múltiplo desse cara, por enquanto é múltiplo, daqui umas aulas vão ser combinação lineares, tá? Qualquer múltiplo deste cara está associado ao alto valor 1. O que não pode acontecer é ter múltiplos diferentes deste associado ao mesmo 1.
Era isso que eu estava falando naquela segunda observação do começo da aula. Perfeito? Bom, com isso eu encerro essa primeira parte. E, pessoal, eu já vou engatar direto na segunda parte, já com o exemplo 2, porque é uma continuação direta, apenas para essa aula não ficar muito comprida. E aí, lembre, eu vou querer que vocês se lembrem que o autoespaço V lambda é o núcleo do T menos lambda I. Eu vou precisar disso para a próxima aula. Então, te vejo logo em seguida na nossa próxima aula. Um abraço, até lá.